Você já experimentou perguntar para um desenvolvedor de software como testar uma ideia? Eu acredito que a resposta vai ser criando um MVP, um wireframe, alguma coisa assim. Se você perguntar para alguém de marketing como testar uma ideia, imagino que ele vai responder algo totalmente diferente. Ah, vamos criar identidade visual, vamos criar qual vai ser o logotipo, coisas assim. Percebe que, de acordo com a pessoa que a gente pergunta, parece que cada vez o teste da ideia vai ser de um jeito diferente? E será que é assim mesmo? O que você acha sobre isso? A minha opinião, nossa, eu tô aqui doidinha para te contar. É claro que eu vou te falar. Nem tudo que a gente vê por aí é realmente um teste. Do que vale criar um preço, definir todos os custos que você vai ter, já parar bastante para analisar, definir o nome, qual vai ser a marca, como você vai se comunicar com o público, se você não souber responder se tem alguém interessado na sua ideia. Seria muito, muito triste. Não é isso que eu espero que aconteça com você. E é por isso que a gente tem que ter essa conversa para entender o que é um teste do que não é um teste. Então, de uma forma clara, se a gente ouve e pergunta por aí, tenho certeza que você vai ver alguém que está com uma ideia, está tirando aquilo, sei lá, da gaveta, está tirando do papel. Você vai perguntar para ela vai dizer que ela está testando. Só que aí você fala assim, quando é que termina esse teste? Qual é o critério que você percebe que já terminou o teste? Pode ser que a resposta não venha. Se for um desenvolvedor ou alguém que contratou um desenvolvimento de aplicativo, de alguma coisa, vai falar que termina quando colocar no ar. Se você falar para alguém que, por exemplo, está criando a marca, ela vai falar que quando definiu o nome, definiu qual vai ser o logotipo. Mas isso é muito raso e isso não vai fazer com que as pessoas consumam e comprem de você. Esse é o principal problema, a principal falha das startups, de criar negócios que não tem ninguém interessado naquilo que está sendo feito. Então a gente não pode ignorar, fazer vistas grossas, eu ouço todo mundo falando que está testando, que está criando um plano de negócios e que esse é o caminho. O caminho, se a gente não sabe qual é o problema que a gente vai resolver para o cliente, se o cliente está interessado no problema que a gente quer resolver, quem é esse público, só existe uma forma da gente conseguir testar essa ideia. E se você está nesse estágio, não se desespera, porque é o estágio de todas as startups no início. Toda startup começa assim, olha, eu tenho uma ideia que eu quero resolver isso, mas ainda não sei ao certo se esse problema é relevante, se esse é o problema principal que as pessoas enfrentam e quem são essas pessoas e onde eu vou encontrar elas. Então, o jeito para a gente lidar com o início de um negócio e para testar esse negócio, se a gente tem essas dúvidas, será que o cliente está interessado? O início tem que ser sempre através da aproximação com o cliente, entrevistas com os clientes, depende muito do que você estiver fazendo, mas essa aproximação com o cliente para você entender o que ele tem em mente, o que ele tem de prioridade, que a gente já fez outros vídeos falando sobre isso, mas você tem que ter essa etapa. E basicamente você vai ter que entender se realmente ele tem o problema que você quer resolver, se este problema é relevante para ele ou se ele já convive com o problema e nem se importa mais. Se ele se importa ainda, o que ele consome para tentar amenizar esse problema que ele tem e o que ele sente ainda de ponto positivo ou negativo daquilo que ele busca para resolver ou colocar ali um pouco de panos quentes no problema que incomoda ele. E ver se essa pessoa realmente está pronta para resolver, se ela quer resolver aquilo de imediato ou se ela ainda acha que ela pode conviver um pouco mais com o que ela tem de paliativo que ela usa no momento. São várias coisas que você tem que entender desse seu cliente que não envolve se ele vai comprar o seu produto. E isso é uma coisa que mexe muito com a gente porque
acho que a maioria de vocês, eu inclusive, sempre ouvi que a gente tinha que ter um produto e aí a gente ia mostrar para o cliente. Se a gente não tivesse nada, eu vou perguntar para alguém, nossa, eu vou ser charlatã, eu vou parecer, sei lá, que eu não sei do que eu estou falando, mas não funciona assim. A ideia de conversar com o cliente não é para você ter um produto em mãos e nem inventar que tem esse produto. A aproximação com o cliente, que a gente já detalhou em outros vídeos, é para você entender esse cenário e ver se realmente, nossa, esse problema existe. As pessoas são essas e elas querem resolver e já resolvem hoje desse jeito. Então, sempre, sempre, sempre vai ser dessa forma. Se você já conhece o seu público, e esse já conhece o seu público não significa que você vende para ele e você já conhece. Não é assim. Você só conhece um público quando você sabe responder essas perguntas que eu falei que tem que ser feita. Muita gente eu vejo que vende, às vezes até há algum tempo, tem um negócio já estabelecido há algum tempo, mas não sabe responder. Por que o cliente compra? Às vezes até responde de um jeito banal, porque nós somos os melhores. Porque nós somos gentis. Porque não sei o quê. E assim, isso na verdade é para dizer assim, não sei, não faço a menor ideia, estou tentando descobrir como é que eu consigo ter mais clientes, mas não sei como é. Então, só quem já conhece o cliente atual pode pular essa etapa de precisar conhecer o cliente e falar assim, olha, eu já vou criar uma versão do produto, uma versão bem simples, vou criar um MVP, já vou investir nesse MVP, porque sempre vai ter um investimento, e aí eu já vou acrescentando novas coisas conforme for a aceitação. Mas se você não está nesse estágio, seja bem-vindo ao mundo das startups e dos que não conhecem ainda o que o cliente quer e não se desespera por isso. Mas o teste vai ter que acontecer e esse teste sempre vai ser para qualquer ideia, sendo de um aplicativo ou não, você vai ter que se aproximar deste público e você sentir, conhecer sobre ele, como eu falei, e sentir se você está no caminho certo ou não. E aí quando a gente vai fazer essas entrevistas, quem já fez pode falar sobre isso, eu já fiz essas entrevistas, pode ser que você descubra, por exemplo, situações de que a pessoa não tem menor interesse de resolver o problema que você imaginava, mas na sua cabeça aquilo era impossível. E para vocês terem um exemplo, isso aconteceu num caso de um serviço que a gente prestou aqui, de uma pessoa que já tinha desenvolvido um software, tinha feito acho que uma versão de um web app, então era uma versão web, e ela queria que pessoas do interior de uma determinada cidade quisessem receber compras de supermercados em casa. Ok, quando a gente foi fazer a entrevista com as pessoas e o software já estava em finalização, não foi feito por orientação nossa. Esse cliente chegou nesse estágio. O que aconteceu foi que ao entrevistar as pessoas da cidade, praticamente ninguém achava ruim no mercado. Todo mundo gostava de ir no mercado, que era como se fosse um prazer, um lazer que eles sentiam que havia na cidade. Me conta, o que adiantou ter feito desenvolvimento, ter feito logotipo, ter ido atrás de arte, isso e aquilo, e já ter pago também o desenvolvimento, se as pessoas nem queriam resolver aquilo? E quando isso acontece, o que a gente faz? O que tem que ser feito nesse processo de entrevistas de descoberta se a gente descobre que, nossa, errei feio, não tem ninguém interessado naquilo que eu quero fazer? Se isso acontece, é o sinal de que você agora tem a possibilidade de adaptar, porque é uma coisa que eu gosto de falar, que não é uma etapa de validar a ideia, porque validar parece que é confirmar que você estava certo. A melhor forma da gente entender é que a gente tem que testar para adaptar as necessidades que a gente encontrar com o que a gente quer criar. E aí sim você está aprendendo. Então, se ninguém estiver interessado na sua ideia, você vai ter que ver, posso ter mirado no público errado.
Posso estar querendo resolver um problema que não seja relevante. Agora que eu entrevistei esse público, encontrei algum problema que seja relevante e que eu sinto que eu entendo que eu possa resolver? Então, toda essa pesquisa que é feita vai te mostrar possibilidades. Não significa que é em vão. Inclusive, se você tiver entrevistado as pessoas e não tiver aprendido nada com o que você coletou, com certeza tem alguma coisa de errado. Porque não tem como a gente entrevistar as pessoas desta forma, sem ficar falando, quer comprar, paga isso, paga aquilo. Se você entrevistar realmente para conhecer a pessoa, não tem como você não ter aprendido nada. O aprendizado vai vir. A questão é o que a gente faz com ele. E se a gente tiver esse conceito de que a gente está ali para aprender, que o teste envolve isso, que você não tem que achar que o sucesso é quando você estiver certo. Que isso é outra coisa importante. Se você está testando, às vezes meio assim, vou começar porque eu tenho facilidade nisso, sou engenheiro, vou começar a criar alguma coisa aqui, montar uma parte da máquina que eu já quero fazer e tal, não sei o quê. Você que é de marketing começa por marketing, cada um começa por aquilo que tem mais facilidade. A gente nunca consegue ver um fim. Um fim de quando que está pronto mesmo, que eu até falei no início. E a gente tem que ter essa noção de que o teste vai trazer para a gente informações que vão fazer vão trazer melhoria para o que a gente está fazendo. E como que a gente percebe que tem que parar de testar, que não tem que testar a vida inteira, que o teste já acabou, que o teste trouxe algo positivo ou negativo? Se a gente pode lidar com mudanças, como neste caso que eu falei, da pessoa que queria criar uma solução para entregas de supermercado. Quando a gente está testando, a gente tem que tem mesmo, algumas noções, alguns critérios que a gente pode chamar de métricas do que você espera encontrar e o que você encontrar que vai te dar o empurrãozinho para você ir adiante. Não adianta a gente colocar uma venda nos olhos e achar que porque eu tive a ideia vai ser maravilhoso. E até se você for o consumidor da sua ideia, não adianta você achar que só porque você também se vê como consumidor já basta a sua opinião. Também se você vai fazer um serviço para os amigos, não adianta você só falar com os amigos, porque eu vejo que não dá para você achar que você vai criar um negócio que se sustente só da sua meia dúzia de amigos que você enxerga que vão ter interesse. Você vai ter que expandir isso e falar com outras pessoas. E aí você tem que ter uma noção. O que eu espero encontrar dessa pesquisa? Eu espero que 20%, que 15% demonstre que tem esse interesse. Eu quero encontrar pessoas que me tragam possibilidades do que elas fazem hoje para eu saber como que eu vou poder contestar algumas objeções que venham até mim. Você vai ter que criar o seu norte, vamos dizer assim. Porque senão você testa a vida inteira e nunca percebe que você já pode fazer o passo seguinte. E qual é o passo seguinte depois que você já entendeu o seu público? O passo seguinte é você fazer um protótipo simples. Não precisa ainda envolver grandes investimentos. Você vai fazer algo bem simples, porque todas essas conversas você também vai ter que buscar pessoas que queiram fazer parte do teste da primeira versão. Você vai deixar claro que é um teste que não é uma coisa que já está escrita na pedra. E também não é para fazer qualquer coisa. Não é qualquer coisa que serve, que eu também já falei isso. MVP, que tem gente que prefere chamar de MVP, não é o que você consegue fazer naquele tempo. Não é isso. Então você vai convidar essas pessoas para fazerem parte desse teste de uma versão inicial e você vai criar isso com pouco investimento, baixíssimo investimento, o menor que você conseguir. Na minha recomendação, não contrate ainda uma empresa de desenvolvimento de software. Se você quiser fazer um aplicativo, crie um protótipo sem precisar desse desenvolvimento e aí deixa as pessoas utilizarem e trazer algumas informações.
Isso é muito, muito, muito importante. E só depois disso é que vale a pena seguir para outros passos para você investir colocar um investimento maior e ter o retorno que você merece e espera dessa sua ideia. Me conta se isso te trouxe ideias do que você pode fazer num teste, do que você não deve fazer num teste. E eu também quero saber se você já testou e como que você costuma fazer. Eu quero te ver nos próximos vídeos e se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal. Eu quero você aqui se isso estiver te ajudando. Beijos, tchau!